A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Nós estamos fazendo mensagens baseadas na carta aos Efésios, capítulo 4, que fala sobre os dons que Jesus deu a algumas pessoas. Eu vou ler que o versículo 11, que é o versículo chave para a nossa meditação nesta mensagem, ele diz assim: capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, que é a mensagem deste momento, sobre o dom de evangelista. O que é mesmo evangelista? O que é evangelismo? O que é evangelizar? Evangelizar é entregar o recado de Cristo. É anunciar as boas novas, as notícias alviçarreiras, notícias boas, notícias de salvação, notícias do Cristo crucificado e ressurreto. Portanto, a uns ele deu o dom de evangelista. A uns. Jesus fala, mais precisamente, no Evangelho de Mateus, ele faz um convite, melhor dizendo, a um jovem. Ele diz: segue-me. E aquele jovem diz: Senhor, é tudo o que eu quero, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai, espera um pouco. Era de costume dos judeus, do filho primogênito, cuidar do pai na sua velhice até a sua morte. Olhando de um ângulo, olhando pela lei de Moisés, ele estava certo, ele estava cumprindo a lei. Mas o problema é que Jesus chamou. E ele diz que há muitos chamados, mas poucos escolhidos. Quem sabe ele até escolheu aquele jovem. Se ele chamou é porque ele escolheu. Mas cabe a cada um aceitar ou rejeitar o convite de Jesus. Porque ele quer que seja espalhado as boas novas. Ele quer que anuncie. Ele disse: olha, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E ele convida aquele moço que dá uma desculpa, que quer enterrar-se, que é necessário que ele cuide do seu pai. E Jesus disse: moço, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vem e segue-me. Olha o convite de Jesus, que privilégio. Receber de Jesus pessoalmente um convite. E ele não entendeu, com certeza rejeitou. Depois Jesus olha para o outro e diz: tu me segues. Ele diz: oh Jesus, eu quero te seguir. Deixa só eu ir na minha casa, despedir-me dos meus. Como que se dizendo, fazer minha mala. Dar um parecer para os meus familiares, para onde eu vou. E Jesus disse: olha, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para a obra. Olha, receber da mesma forma que o primeiro, o convite pessoalmente por Jesus: segue-me. Com certeza ele também não seguiu Jesus. Porque se ele faz esse convite, é porque ele quer capacitar, ele quer garantir. Porque é um grande privilégio a função de evangelista. E há muitos chamados, mas poucos capacitados. Nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos acerca de um evangelista, mais precisamente um diácono, constituído pelo homem como diácono, Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para servir às mesas, para servir no santo ministério dos apóstolos. Escolhido pelo homem, aprovado, claro, por Deus, mas também classificado e aprovado por Jesus. E este evangelista Estevão, ele começa agora a discursar certa vez para os religiosos, os líderes religiosos, e ele começa a trazer uma mensagem calorosa para eles, falando de Jesus. Ele inicia lá por Abraão. Ele diz: olha, os nossos pais, quando saíram da Mesopotâmia, ele vai falando de Abraão, depois fala Isaac e Jacó, fala quando Jacó com seus filhos entram no Egito, fala que eles foram cativos por mais de 400 anos, e ele começa a estender a sua mensagem. E eles ouvindo, sabendo que era verdade, ou que ele sabe, muitos deles não sabiam, mas os que sabiam começavam agora a entender o que Estevão falava, o diácono evangelista. E ele começa agora a dizer que depois foi nascido Moisés, e Moisés tira aquele povo do Egito, e depois aquele povo prevarica no deserto, adorando a um Deus, um bezerro de ouro, Deus estranho, até que ele chega a Davi. E de Davi ele começa a falar sobre Jesus, a raiz de Davi. E ele finaliza a sua fala, o seu discurso, a sua oratória, falando de Jesus que vocês mataram. Aquela mensagem
poderia converter aquelas pessoas, mas o que fizeram? Enfureceram-se e mataram Estevão, que foi o primeiro mártir, o grande evangelista daquela época. E agora a Bíblia Sagrada ainda vai dizer de um jovem chamado Timóteo. Timóteo, ele era, desde a sua meninice, a Bíblia diz que ele aprendeu com a sua mãe Eunice e com a sua avó Loide, são palavras do apóstolo Paulo. Aquele jovem inspirado por Deus, com um desejo ardente no coração de anunciar as boas novas. E o apóstolo Paulo olha naquele jovem e aposta nele que seria um excelentíssimo evangelista. E ele começa agora a encarregar a Timóteo. Timóteo era o auxiliar especial de Paulo. Timóteo era um missionário, um jovem missionário, que acompanhava o apóstolo Paulo, aprendendo com ele e cativando-se na sã doutrina do Senhor, ensinando como viver a sã doutrina para entrar nos céus. Paulo agora envia ele a Corinto, Paulo envia ele a Tessalônica, Paulo envia ele a Filipos, e Paulo coloca ele como pastor temporário na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, colocando ele, diz assim: olha, como eu te roguei, Timóteo, quando parti para Macedônia, que tu ficasses em Éfeso, ensinasse alguns, que aprimorasse alguns que não se desviassem da doutrina, da sã doutrina. Então o jovem Timóteo ficou ali, podemos dizer que como um pastor, como um mentor, um mestre, um orientador daqueles crentes, daquela igreja de Éfeso, para que mantivesse a sã doutrina. E agora, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Olha só, a função de um evangelista, na maioria das vezes, é sofrer, porque ele vai sofrer rejeições, ele vai ter embates em contradições da sã doutrina, ele vai anunciar as boas novas de salvação e ele vai ser, às vezes, contraditado, ele vai ser rejeitado, e por isso o apóstolo Paulo está fortificando ele, dizendo: sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Diferentemente de muitas pessoas, há muitos com título, a carteirinha de evangelista. Muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. E há quantos que se acham gabaritados, têm sua carteirinha de evangelista, mas ele não tem o dom de evangelista. Por quê? Olha só, o ferreiro trabalha com ferro, o padeiro faz pão, o evangelista evangeliza. Entenderam? Desculpe-me os evangelistas de carteirinha. Você que fica até mesmo, está lá sentado, lá na poltrona, lá no altar, mas você não sabe dar uma saudação. Você não sai para pregar a palavra. Você está confinado no aconchego do teu lar, no teu trabalho. Você não prega a palavra, não anuncia as boas novas, não se dedica, não tem aptidão para isto, para evangelizar. Vou dizer mais uma vez, me desculpe, mas você não é o evangelista que Paulo fala, que Jesus deu dons. Não é. Você é um evangelista convencional. Você é um evangelista de carteirinha, de crachá, somente para render dinheiro para a convenção. Somente isto. Porque o evangelista, ele tem que evangelizar. Ele tem que anunciar as boas novas. Para isto foi chamado, para evangelizar. Se você não é evangelista, se você não evangeliza, melhor dizendo, você não é o evangelista que se enquadra nesta passagem de Efésios 4 e 11. A uns ele deu para evangelista. Porque o apóstolo Paulo depois ele vai dizer a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, as qualidades de um evangelista. Porque o evangelista ele tem que ter aptidão para a obra do Senhor. Ele tem que ser honesto, ele tem que ter boa índole, porque está dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é procura apresentar-te a Deus com o teu certificado. Não, procura apresentar-te a Deus aprovado, porque muitos vêm ao Senhor até com o título de evangelista, mas não é aprovado por Deus. Não é aprovado. Então a mensagem do apóstolo é, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui estou, Senhor.
para fazer a tua vontade. Falar como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o Senhor vai ver, olhar o teu requisito. Ele vai olhar o teu currículo. Se você tem boa índole, se você tem uma boa reputação perante a sociedade, se você tem um bom caráter. Até porque a reputação, ela é necessária. Mas a reputação somente não é o suficiente para que você seja um evangelista aprovado por Deus. Porque a reputação é o que os homens dizem de você diante da tua sepultura. Caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Portanto, o evangelista, ele tem que ter caráter. Ele não é daqueles que são reprovados por Deus nem pela sociedade. Um bom evangelista é aquele que alguém diz assim: esse evangelista, esse irmão, quando ele me sauda com a paz do Senhor, ele não fica me acariciando a mão. Ele não olha com olhar de lascívia. Ele não é de má fama. Todas as pessoas que o conhecem dizem: esse é um homem de Deus. Esse é um homem de palavra. Esse é um homem que se deve confiar. Esse é um homem de bons negócios. A sua palavra é sim, sim e não, não. Então isso é de boa fama, boa índole, de caráter. E são esse tipo de... e que é dedicado à obra. Esses são aprovados por Deus. E o apóstolo ainda vai dizer que não tem de que se envergonhar. Olha só. Que não tem de que se envergonhar. Eu fico imaginando na história do jovem José lá do Egito, quando aquela esposa de Potifar, o oficial do faraó, ela induziu para que ele pecasse contra Deus, para que ele praticasse o ato do adultério. E quando ela fez várias tentativas querendo enganar aquele jovem homem de Deus, e ele fugiu dela, e ela, mentindo, conseguiu colocar ele na prisão. Mas tempos mais tarde, quando ele agora é indicado por Faraó como o número 1 do Egito, governador, e Faraó diz: olha, somente eu tenho o poder maior que tu aqui, tu vais comandar o Egito. Eu posso imaginar quando José agora é levado, puxado, montado num cavalo pelos oficiais de Faraó, caminhando pelas ruas e as pessoas se curvando frente a José. Com certeza Potifar e a própria mulher adúltera baixando a cabeça e curvando perante José e dizendo: verdadeiramente esse homem é de boa índole, de bom caráter. E José agora vendo, olhando as pessoas que o acusaram e de cabeça erguida, porque ele não tinha de que se envergonhar, porque era um verdadeiro servo de Deus. Ele sabia dos planos de Deus na sua vida. Eu posso imaginar também sobre o profeta Elias, homem de Deus, de boa índole, boa reputação, de bom caráter, como deve ser um evangelista. Ao passar em uma rua, uma mulher sempre o observava, porque ele não era daqueles que ficavam jogando piadas para as mulheres, não era daquele que ficava, dava um bom dia, mas com um olhar de malícia, não era daquele que chega na casa de alguém, de um obreiro, e só está a esposa e ele fica lá, o esposo não está, e ele fica lá com conversa fiada para ficar olhando a esposa do irmão. Não. A mulher disse uma palavra, uma fala ao seu marido, uma afirmativa dizendo: eu vejo que este homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Que colocação. Que palavras daquela mulher falando do santo homem de Deus. É assim que deve ser a vida de um evangelista, que não tem de que se envergonhar, que prega a palavra e vive o que prega, que anda pelas ruas da cidade, que entra e sai em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento, de cabeça erguida, porque não tem de que se envergonhar. E por último, que maneja bem a palavra da verdade. Não anda falando abobrinhas, que busca conhecimento. E o seu conhecimento não é extraído das redes sociais. Não é a internet, não é o Google que ensina, porque aprende e se coloca até mesmo como um mestre, porque buscou nas redes sociais algo que não é confirmado pelo Espírito Santo, é achismo. Mas aquele que busca pelo Espírito Santo, que se debruça na palavra,
E diz como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E que aquilo que ele fala promove a edificação. O que ele fala da palavra é confirmado pelo Espírito Santo. E ele prega e o Espírito Santo confirma. E muitas vidas vêm ao arrependimento. Por quê? Uma palavra sadia, saudável, uma palavra inteiramente genuína, porque maneja bem, busca conhecimento. Aquilo que fala, o Espírito Santo diz amém, assim seja. Portanto, o verdadeiro evangelista, ele procura apresentar-se a Deus aprovado. Ele não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. É claro que vai encontrar contradições. É claro que vai encontrar rejeições. É claro que ele vai encontrar até mesmo açoites, verbalmente e até fisicamente. Mas ele não desiste. E no final ele diz como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você, meu irmão, minha irmã, que tem se chamado, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aprenda pelo Espírito Santo de Deus o que é ser um verdadeiro evangelista. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais, espalhe, envie para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido. Faça chegar a muitos corações. O Senhor Jesus está voltando. E se você quiser, se você entregar-se inteiramente a Cristo, ao seu reino, você será um verdadeiro evangelista aprovado por Deus, para a honra e a glória do seu santo nome. Que Deus te abençoe e te dê da sua graça pelo seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.